seguintes. Um botânico utilizou radiação mutagênica para obter... Para, né? Faltou aqui. Ô, meu filho, peça pra mamãe, vai lá em mamãe. Uma variedade de planta que diferia da selvagem pela apresentação de cores roxas. Então, certo botânico, né, mandou radiação que causa mutação, radiação mutagênica, e as flores ficaram roxas, né, começaram a se apresentar roxas. Um bioquímico constatou que o pigmento roxo foi resultante de uma reação química catalisada por uma enzima com 3 aminoácidos terminais diferentes daqueles da enzima relacionada. Ou seja, vamos aqui rapidinho para o pente, né? O que é que ele está dizendo aqui, né? Deixa eu deletar isso aqui. Ele está dizendo que o que está causando esse roxo, esse fenótipo roxo, é uma enzima. E aí quando você pensa em enzima, você já pensa em uma proteína, né? Se é uma proteína, ela vem de um gene. E essa enzima, no final dela, você tem 3 aminoácidos terminais que são diferentes. Beleza? 3 aminoácidos terminais que são diferentes. Se a gente continuar aqui com a questão, vou ler para vocês. Está relacionado à síntese do pigmento da cor selvagem, concluindo que a radiação tem induzido variações em pelo menos o quê? Vamos lá, se eu tenho 3 aminoácidos diferentes, tá certo? Isso significa que houve uma mutação em relação à selvagem. Então a selvagem, isso aqui é a planta mutada, né? Planta mutante. É a planta que sofreu a mutação. Se são 3 aminoácidos, ó, vamos imaginar aqui então essa proteína tem um aminoácido, tem outro aminoácido, tem outro aminoácido. E como vocês lembram, numa estrutura primária de uma proteína, você tem os aminoácidos ligados, tá certo? Então são os 3 aminoácidos terminais que estão diferentes. Para eu poder sintetizar um aminoácido, para poder encaixar um aminoácido aqui, eu tenho que ter um códon, tá certo? Códon do RNA mensageiro, códon. Que nada mais é que 3 pares de base, que no caso são 3 bases do RNA mensageiro. 3 bases, tá certo? 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas. Ou seja, esse RNA mensageiro, ele tinha para esse aminoácido 3 bases, para esse aminoácido 3 bases, para esse aminoácido aqui 3 bases. Consequentemente, para cada 3 aminoácidos desse, 3 bases para cada um, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 para esse primeiro aminoácido, 3 para o segundo e 3 para o terceiro. Beleza? 1, 2, 3. Ou seja, para esses 3 aminoácidos aqui terem sofrido modificação, eu tinha que ter 3 modificações nesses 3 códons aqui, ok? E esses 3 códons do RNA mensageiro vêm, consequentemente... Opa, deixa eu fazer um DNA mais bonitinho aqui. Vem de um DNA, vem de um gene, tá certo? Então o DNA está aqui, né? E aí você vai ter um gene aqui, onde cada par de base do RNA mensageiro vai corresponder a um par de base do DNA. Beleza? Com isso em mente, vamos agora aqui, ó. A pergunta é... Então, houve variações em pelo menos o quê? 3 genes. Se fosse 3 genes, tá certo? Você teria 3 enzimas mutadas. Só foi uma enzima, ou seja, foi um gene que aconteceu, pelo menos. Em pelo menos 3 pares de bases nitrogenadas do DNA. Isso aí, letra B. Por quê? Vamos agora entender isso aqui. Porque, ó, se aconteceu uma mutação em um par de base aqui, e esse par de base principalmente acarretar numa mudança desse códon, vai mudar esse aminoácido aqui. Se acontecer uma mudança nesse par de base, que foi em um par de base aqui, vai acontecer uma modificação nesse aminoácido. E se acontecer outra modificação nesse códon, vai mudar esse aminoácido. Ou seja, eu preciso de 3 pares de base, um par de base em cada códon, nesse códon, nesse códon e nesse códon, para poder mudar os 3 aminoácidos. Então, no mínimo, eu precisaria de 3 modificações em 3 pares de base, cada par de base em um códon do RNA mensageiro diferente. Um códon diferente do RNA mensageiro. E isso acarretaria em mudança de 3 aminoácidos, quando comparado com a planta selvagem, com a enzima selvagem. Então, pessoal, voltando para lá, letra B, 3
pares de base nitrogenado do DNA no mínimo. E isso acarretaria na mudança de 3 pares de base, que não é mais par de base, né? O RNA mensageiro ele é fita simples, então em 3 bases, que sendo cada base em um códon, você teria mudanças dos 3, tá certo? Aminoácidos. Poderia ocorrer de uma mudança no códon não acarretar na mudança do aminoácido, tá certo? Que a gente vai chamar de mutação neutra. Mas se acontecer principalmente no primeiro par de base, você vai ter provavelmente mudança. E como ele fala em pelo menos, então letra B. 9 nucleotídeos do DNA, tá certo? Poderia também ocorrer essa mudança, mas não é o pelo menos, aí seria quase que garantia certa. Não é o mínimo, não é o pelo menos. 9 códons do RNA acarretaria basicamente em 9 mudanças de aminoácido, porque cada códon é um aminoácido. E 3 alelos, tá certo? Seria basicamente 3 versões gênicas, tá certo? E basicamente você mudou só um alelo aí, tá certo? Foi só um alelo que mudou.